Minha língua é do povo. Falo de modo grosseiro e franco demais para os delicados. E ainda mais estranhas soam minhas palavras para todos os borratintas escrevinhadores. Minha mão é uma mão de tolo. Ai de todas as mesas e paredes, e o que mais tiver lugar para rabiscos e arabescos de tolo. Meu pé é um pé de cavalo. Com ele troto e galopo a rédea solta para lá e para cá, alegre como o diabo de tanto correr. Meu estômago será um estômago de águia, pois gosta principalmente de carne de cordeiro. Sem dúvida é um estômago de ave. Nutrido de pouco e de coisas inocentes, pronto e impaciente para voar embora, eis agora a minha maneira. Como não teria ela algo da maneira das aves? E sobretudo que eu seja inimigo do espírito de gravidade. Isso é maneira de ave, e em verdade, inimigo de morte, arqui-inimigo, proto-inimigo. Oh, para onde já não voou e se extraviou minha inimizade? Sobre isso eu até poderia cantar uma canção, e vou cantar, embora me encontre só na casa vazia e tenha de cantá-la para meus próprios ouvidos. Não sou como os cantores que só com a casa cheia têm a garganta macia, a mão eloquente, o olhar expressivo, o coração alerta. Quem um dia ensinar os homens a voar, deslocará todos os marcos de limites. Os marcos mesmos voarão pelos ares, e esse alguém batizará de novo a terra, de aleve. A avestruz corre mais velozmente que o mais ligeiro cavalo, mas também enfia a cabeça pesadamente na terra pesada. Assim também o homem que ainda não sabe voar. Pesadas são para ele terra e vida, e assim quer o espírito de gravidade. Mas quem quiser ficar mais leve, tornando-se pássaro, tem de amar a si mesmo. É o que ensino eu. Não, de certo, com o amor dos enfermos e alquebrados, pois neles até o amor próprio cheira mal. Deve-se aprender a amar a si mesmo, é o que ensino, com um amor são e saudável, de modo a se tolerar estar consigo e não vaguear. Esse vaguear batiza a si mesmo de amor ao próximo, com essa expressão que melhor mentiram e fingiram até hoje, especialmente aqueles que pesavam para todos. Em verdade, não é este um mandamento para hoje e amanhã, aprender a se amar. Entre todas as artes, é antes a mais sutil, mais astuciosa, a derradeira e mais paciente. Pois tudo que é de si próprio se acha bem escondido do possuidor. De todas as cavernas de tesouros, a própria é a última a ser escavada. Assim dispõe o espírito de gravidade. Quase no berço, já nos dão pesados valores e palavras. Bem e mal. É como se chama esse dote. Por causa dele, nos perdoam que vivamos. E deixam que vão a si as criancinhas, a tempo de impedir que elas amem a si próprias. Assim dispõe o espírito de gravidade. E nós carregamos fielmente o que nos dão em dote em duros ombros e por ásperas montanhas. E se suamos nos dizem, sim, a vida é um fardo, mas apenas o homem é um fardo para si mesmo. Isso porque carrega nos ombros muitas coisas alheias, tal como o camelo põe-se de joelhos e deixa que o carreguem bastante. Em especial o homem forte, resistente, no qual é inerente a veneração. Demasiados valores e palavras pesados alheios põe ele sobre si, e então a vida lhe parece um deserto. E em verdade, também muita coisa própria é difícil de carregar. E muito do interior do homem é como a ostra, ou seja, repugnante, escorregadio e difícil de agarrar. De maneira que uma casca nobre, com nobres adornos, precisa interceder a seu favor. Mas também essa arte se deve aprender a de ter casca, aparência formosa e sagaz cegueira. E engana sobre muita coisa no homem o fato de muitas cascas serem pobres, tristes, cascas demais. Muita força e bondade oculta não é jamais adivinhada. Os mais deliciosos petiscos não acham apreciadores. As mulheres sabem disso, as mais deliciosas. Um pouco mais magra, um pouco mais gorda, oh, quanto destino se acha em tão pouco. O homem é difícil de descobrir e descobrir a si mesmo, o mais difícil de tudo. Com frequência, o espírito mente acerca da alma. Assim dispõe o espírito de gravidade. Mas descobriu a si mesmo quem diz, este é meu bem e meu mal. Com isso, fez calar o anão e toupeira que diz, bom para todos, mal para todos. Em verdade, também não gosto daqueles para quem cada coisa é boa,
e este mundo é inclusive o melhor. A esses denomino os contentes com tudo. O contentamento com tudo que sabe de tudo gostar. Este não é o melhor gosto. Respeito os estômagos e línguas rebeldes e exigentes que aprenderam a dizer eu, sim e não. Mas tudo mastigar e digerir, isso é uma autêntica maneira de porco. Sempre dizer, hi-ha, isso apenas o asno aprendeu e quem tem seu espírito. O amarelo profundo e o vermelho quente é o que deseja o meu gosto. Ele mistura sangue a todas as cores. Mas quem cai à sua casa, esse revela uma alma caiada. Uns enamorados de múmias, outros de fantasmas, e todos igualmente hostis à carne e ao sangue. Oh, como repugnam ao meu gosto, pois eu amo o sangue, e não quero viver e estar ali onde todo mundo cospe e escarra. Pois esse é meu gosto. Preferiria viver entre bandidos e perjuros. Ninguém tem ouro na boca. Ainda mais repugnantes me são os puxa-sacos, e o mais repugnante animal que encontrei entre os homens denominei parasita. Esse não queria amar, e, no entanto, queria viver de amor. Desventurados chamo a todos aqueles que têm uma só escolha: tornar-se maus animais ou maus domadores de animais. Entre eles, eu jamais levantaria tendas. Desventurados também chamo aqueles que sempre devem esperar. Eles repugnam ao meu gosto, todos os alfandegários, merceeiros, reis e outros guardiães de terras e de lojas. Em verdade, aprendi também a esperar, e bastante, mas somente a esperar por mim. E, sobretudo, aprendi a ficar em pé, andar, correr, saltar, escalar e dançar. Mas este é o meu ensinamento. Quem um dia quiser aprender a voar, deve primeiramente aprender a ficar em pé, andar, correr, saltar, escalar e dançar. Não se aprende a voar voando. Com escadas de corda, aprendi a escalar muitas janelas. Com pernas ágeis, subi em altos mastros. Estar sobre altos mastros do conhecimento não me pareceu bem-aventurança pequena, cintilar como pequenas flamas sobre altos mastros. Uma luz pequena, de certo, mas um grande consolo para navegantes e náufragos perdidos. Por muitos caminhos e meios diferentes, alcancei minha verdade. Não apenas por uma escada subi às alturas de onde meu olho vagueia pelas distâncias que são minhas. E somente com relutância perguntei pelos caminhos. Isto sempre repugnou ao meu gosto. Preferi perguntar e tentear os próprios caminhos. Perguntar e tentear era todo o meu andar. E, em verdade, deve-se aprender também a responder a tal perguntar. Mas este é meu gosto. Não que seja bom ou seja ruim, mas meu gosto, de que não me envergonho nem escondo. Este é o meu caminho. Qual é o vosso? Assim respondi aos que me perguntaram pelo caminho, pois o caminho não existe. Assim falou Zaratustra. A passagem do espírito de gravidade é uma das mais emblemáticas de Nietzsche, onde, através de Zaratustra, ele defende a leveza, a autonomia e a criação de valores próprios contra o peso das tradições, da moralidade imposta e do conformismo. O espírito de gravidade é o grande inimigo representando tudo o que nos puxa para baixo. Os valores herdados, o amor ao próximo hipócrita, que esconde a incapacidade de amar a si mesmo, o fardo de carregar expectativas alheias e a incapacidade de se autodescobrir. Zaratustra se apresenta com características de ave, inimigo mortal da gravidade, pois sua essência é a leveza, o voo, a liberdade de espírito. O ensinamento central é o amor próprio saudável, aprender a se amar de forma autêntica para se tolerar e não vaguear na busca de aprovação externa. Isso implica um processo árduo de autoconhecimento, escavando a própria caverna de tesouros. A crítica de Zaratustra se estende aos que aceitam passivamente os pesados valores, dados desde o berço, tornando-se camelos que carregam fardos alheios. Ele despreza os contentes com tudo, os puxa-sacos e os parasitas, que vivem da compaixão alheia sem amar. Zaratustra, em contraste, celebra um gosto exigente, que diz eu, sim e não, que busca a verdade em cores vivas, amarelo profundo e vermelho quente, não em almas caiadas ou hostis à carne e ao sangue. A metáfora do voo é poderosa. Quem um dia quiser aprender a voar,
deve primeiramente aprender a ficar em pé, andar, correr, saltar, escalar e dançar. Não há atalhos para a superação. A liberdade do espírito não é um dom, mas uma conquista que exige disciplina e autodomínio. Zaratustra encontra sua verdade por muitos caminhos e meios diferentes, recusando-se a perguntar pelos caminhos já traçados, pois o caminho não existe. Essa é a declaração máxima de autonomia. Cada um deve criar seu próprio caminho, seu próprio gosto, sem vergonha ou disfarce. É um convite a rejeitar o peso do mundo imposto, a abraçar a própria singularidade, a dançar a vida com leveza e audácia e a ser um consolo para navegantes e náufragos perdidos através da própria luz, mesmo que pequena, cintilando nos altos mastros do conhecimento. Se o espírito de gravidade te parece um fardo e a busca pela leveza de Zaratustra te inspirou, curta este vídeo e compartilhe-o com alguém que precisa aprender a voar em sua própria vida. Deixe seu comentário. Qual peso você está pronto para abandonar para abraçar seu próprio caminho? E não se esqueça de se inscrever no canal para mais insights que expandem a mente e nos desafiam a sermos mais do que somos. Até a próxima!